Olá, pessoal! Vamos aqui começar mais um momento em nosso curso preparatório para concursos na área da educação. Eu sou a professora Jaciete Ferraz de Souza e eu vou levá-la à sua sonhada aprovação. Nosso objeto de estudo neste momento é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069/90. Nós estamos a estudar os pontos relevantes deste diploma legal. Para quem não me conhece, eu sou professora, sou advogada, militante na área da educação. Nosso objeto de estudo a partir de agora é a seção 2 do capítulo 3, a seção 2 do capítulo 3, que fala sobre a família natural. E nós vamos começar a estudar a partir do artigo 25 de nosso diploma legal. Peguem aí o material de vocês e vamos destacar as palavras-chave para que vocês possam estar prontos e preparados para gabaritar legislação educacional em seus concursos públicos. Vamos lá? Artigo 25. Entende-se por, grifem, família natural. Então, quem é a família natural? O Estatuto da Criança e do Adolescente traz que é a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Então, vejam bem, se a criança ou adolescente estiver no seio do pai e da mãe, ambos convivendo na mesma residência, esta criança ou adolescente estará no seio de sua família natural. Se estiver em companhia de qualquer um deles, do pai ou da mãe, também estará no seio de sua família natural. Se estiver em companhia de um dos irmãos, que são os descendentes do pai e da mãe, também aí estará no seio de sua família natural. Vamos lá, parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada. Grifem, família extensa ou ampliada. Qual é o conceito que o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente traz? Que família extensa ou ampliada é aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. É de suma importância que vocês lembrem que o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente traz como regramento que família ampliada é aquela com quem a criança ou o adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Então, não basta ser parente próximo, tem que ter como regra a convivência e o vínculo de afinidade e de afetividade, ok? Cuidado com essa colocação para você não escorregar em casca de banana. O fato de ser parente próximo não quer dizer que você faz parte da família extensa ou ampliada. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai mais longe, exige que se tenha a convivência e o vínculo de afinidade e de afetividade. Não esqueçam deste detalhe, tem que haver esse vínculo. Vamos lá, artigo 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão, circulem essa palavra-chave, circulem esse verbo-chave. O que pode acontecer com os filhos havidos fora do casamento? Eles poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Então,
Quando se fala sobre os filhos havidos fora do casamento, é de suma importância que nós lembremos que esses filhos não podem sofrer nenhum tipo de discriminação e que eles, nos termos do artigo 26, poderão ser reconhecidos pelos pais de forma conjunta ou de forma separada, no próprio termo de nascimento, por testamento, por escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. E o detalhe é que esse reconhecimento, ele poderá acontecer a qualquer tempo. É o que traz o parágrafo único do artigo 26 deste diploma legal. Olha que importante. O reconhecimento pode, grifem, preceder o nascimento, ou seja, pode ser reconhecido antes, ou suceder-lhe ao falecimento se deixar descendentes. Agora, vale ressaltar que alguém pode ser reconhecido pós-morte se deixar descendentes. Então, um exemplo, a pessoa teve lá, não foi reconhecida em vida, mas deixou filhos, deixou netos, e aqueles netos querem ter aquele sobrenome. Então, pode-se pedir o exame de paternidade e se fazer o reconhecimento pós-morte daquela pessoa que não foi reconhecida em vida, que não teve a sua filiação reconhecida em vida. Vamos lá, artigo 27. Isso já caiu em prova e isso poderá voltar a cair mais uma vez. Coloquem uma seta bem grande. O reconhecimento do estado de filiação é direito, circulem, personalíssimo. Isso quer dizer que é pertencente àquela pessoa, ok? Não posso passar para outrem, por exemplo. Indisponível, isso quer dizer que eu não posso vender, que eu não posso trocar, por exemplo, eu não posso fazer nenhum tipo de negociação com o estado de filiação. Imprescritível, isso quer dizer que não prescreve. Nós acabamos de ver no parágrafo único que o estado de filiação pode ser reconhecido até após a morte da pessoa, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros sem qualquer restrição observada, grifem, o segredo de justiça. O reconhecimento do estado de filiação é uma ação que ocorre em segredo de justiça, ok? Vamos lá. Da família substituta. Então, vamos aqui estudarmos as 3 modalidades de família substituta. Quando se falar em família substituta, subseção 1 do capítulo 3, nós vamos estudar sobre a guarda, sobre a tutela, sobre a adoção. Guarda, tutela e adoção são as 3 modalidades de família substituta, ok? Não esqueçam disso, porque isso também poderá ser cobrado em provas de concursos públicos e de processos seletivos. Artigo 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante, circulem, guarda, tutela e adoção, tá? Independente da situação jurídica da criança ou adolescente nos termos da lei. Parágrafo 1º. Sempre que possível, a criança ou adolescente, grifem, será previamente ouvido por equipe interprofissional. Essa equipe interprofissional é composta aí por psicólogos, assistentes sociais, auxiliares da justiça, tá? Respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida e terá sua opinião devidamente considerada. Então, dependendo do grau de desenvolvimento da criança ou do adolescente, a opinião deles precisa ser considerada após a sua oitiva. Parágrafo 2º, grifem, tratando de maior de 12 anos de idade. É bom que nós lembremos que quando se trata de maior de 12 anos de idade, nós estamos a falar de adolescente.
Adolescente, eu sei que você sabe, mas não custa lembrar. Adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Portanto, adolescente, aquela pessoa maior de 12 anos, será necessário o seu consentimento, colhido em audiência. Então, quando tudo que se disser respeito a adolescente, tem que haver o consentimento do próprio adolescente, ok? Vamos lá, parágrafo 3º. Na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco, a relação de afinidade ou de afetividade, grifem, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Já é difícil cuidar de adolescente. Quem é mãe, quem é pai, sabe disso, que é uma fase terrível que a gente passa. Imagine você ter que colocar um adolescente em família substituta sem o consentimento dele. Então, é necessário, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai levar em conta o grau de parentesco, a relação de afinidade, a relação de afetividade, tudo isso com a finalidade de evitar ou de minorar as consequências que forem decorrentes dessa medida, ok? Vamos lá, parágrafo 4º. Os grupos de irmãos serão colocados sob a adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta. Grifem, grupos de irmãos, mesma família substituta. Parou aí o grifo. Ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente, grifem, a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Então, a regra é que grupos de irmãos sejam colocados no núcleo da mesma família. Só vai tomar uma alternativa excepcional se, por acaso, houver uma justificativa plausível. E em qualquer caso, vai precisar que se evite o rompimento definitivo dos vínculos fraternais, ok? O que mais? Parágrafo 5º. A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida, grifem, de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior. Preparação gradativa e acompanhamento posterior. Então, não é simplesmente colocar a criança ou adolescente no seio de uma família substituta de qualquer maneira. Não. Tem que haver uma preparação gradativa. Tem que se fazer isso aos poucos, para que a criança se habitue àquela nova família, aquele novo núcleo familiar. E precisa haver o acompanhamento posterior, ou seja, tem que se verificar posteriormente se aquela criança ou aquele adolescente está de fato habituado a conviver com aquela determinada família. Vamos lá. Realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente, circulem essa palavra-chave, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Então, tudo precisa ser acompanhado pela equipe interprofissional, que, como eu já falei para vocês, ela é formada por assistentes sociais, por psicólogos, por auxiliares da justiça. Parágrafo 6º. Em se tratando de criança ou adolescente, grifem, indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, circulem, é ainda obrigatório. Então, quando se trata de indígenas e de criança remanescente de quilombo, é obrigatório o quê? Vamos lá. Inciso 1.
que sejam consideradas e respeitadas a sua identidade, circulem social e cultural, os seus costumes e tradições, bem como suas instituições. Parou aí. Desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por esta lei e pela Constituição Federal. Então, vejam bem, vai se levar em conta tudo que disser respeito a essas crianças, exceto, só não vai se respeitar, só não vai se considerar aqueles costumes, aquelas tradições que ferirem o Estatuto da Criança e do Adolescente e a nossa Carta Magna, que é a nossa Constituição Federal, ok? Inciso 2, que a colocação ocorra, grifem, prioritariamente, olha essa palavra-chave, prioritariamente, só isso, no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia. Então, se não conseguir colocar no seio da própria comunidade, que seja então colocada junto a membros da mesma etnia. Inciso 3. A intervenção e oitiva. Grifem isso. Intervenção e oitiva. Oitiva é o ato de ouvir, ok? Intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista. A FUNAI, por exemplo, a Fundação Nacional do Índio, ela precisa ser ouvida, né? Ou então que haja a sua intervenção. Que mais? No caso de crianças e adolescentes indígenas e de antropólogos perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso. Então, no caso dos indígenas, a FUNAI tem que ser ouvida, o órgão federal. No caso dos remanescentes de quilombo, meu Deus, no caso de remanescentes de quilombo, os antropólogos precisam ser ouvidos, ok? Vamos lá, artigo 29. Grifem, não se deferirá. Só isso, não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, circule incompatibilidade, só isso, com a natureza da medida ou não ofereça ambiente adequado, ambiente familiar adequado. Nós já estudamos anteriormente que a criança e o adolescente precisam nascer e se desenvolver em ambiente sadio e harmonioso. Então, um lar que seja composto aí por pessoas envolvidas com atividades ilícitas, por exemplo, esse lar não oferece um ambiente familiar adequado. Portanto, não será deferida a colocação de criança e adolescente no seio dessa família. Assim como também aquela mulher ou aquele pai que não tem disponibilidade para a maternidade, para a paternidade, que não demonstrem nenhum tipo de afeto em relação à criança ou adolescente. A eles também não será deferida a colocação de adolescente ou de criança em família substituta. Vamos lá. Artigo 30. A colocação em família substituta, grifem, não admitirá transferência, só isso, da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais, grifem, sem autorização judicial. Então, a criança não é bola de ping-pong para ficar sendo jogada de um canto para outro no seio de diferentes famílias. Se a justiça determina que essa ou aquela criança vai ficar no seio dessa família substituta, só será feita a transferência dessa criança ou adolescente para o seio de outra família substituta se houver uma determinação judicial, ok? Vamos lá. Artigo 31. A colocação em família substituta estrangeira, grifem, constitui medida excepcional. Circulem. Admissível na modalidade de adoção. Então, vejam bem, é somente admissível na modalidade de adoção. Criança e adolescente não sairá daqui do Brasil
no seio de família substituta estrangeira, nem sob guarda, nem sob tutela. Somente na modalidade adoção, depois que for prolatada a sentença de adoção. Entendam bem. Que mais? Artigo 32, para nós concluirmos este bloco. Ao assumir a guarda ou tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, grife, mediante termo nos autos. O que significa isso? Mediante termo nos autos. Tudo que o juiz colocar a termo, ou seja, tudo que ele escrever, tudo que ele determinar, precisará ser cumprido pelo responsável. O responsável por criança ou adolescente que assumir a guarda ou a tutela tem que desempenhar o encargo conforme o juiz determinar, ou seja, conforme estiver descrito nos autos, ok? É isso, pessoal. No próximo bloco, nós estudaremos do artigo 33 até o artigo 35, em seguida do 36 ao 38, que nós vamos aí estudar as modalidades de guarda e tutela, que são as duas primeiras modalidades de colocação em família substituta. Adoção, por ser uma modalidade mais extensa e mais complexa, será estudada separadamente. Ok, meu povo? Até daqui a pouco, fiquem com Deus, um forte abraço e bons estudos!